O meu nome é Januário Soares Moitinho, sou filho de Manuel Soares Pereira e Honorina de Oliveira Moitinho. Tenho 67 anos, nasci na fazenda Lagoinha, onde moro até hoje, em região de Bomba. Fala um pouquinho como que foi a sua infância. A minha rotina, a minha infância foi muito boa. Meus pais não eram cruel com a gente quando éramos crianças. A gente assim tinha regalia, não forçavam a gente a fazer serviços forçados. E, como dizer assim, os divertimentos da gente naquela época, né? A gente brincava as brincadeiras daquela época era cavalo de pau, né? Que você às vezes não conhece, mas as pessoas mais velhas conheceram, que hoje não existe mais. A gente pegava uma vara e dizia que era um cavalo e saía montado correndo. As crianças, né, brincando. Também aí a gente já foi crescendo e já começou a brincadeira de futebol. A gente enchia uma meia de panos e fazia uma bola para brincar, quebrava as cabeças dos dedos, tudo, batendo nessa bola e batendo no chão. E era assim. Quem eram as pessoas dessa época que brincavam com o senhor? Eram meus primos mais chegados, era os meus primos, filhos de tio Deli, de tio Filó, que era Manuelito, Eronildo, Nenzinho, Vitório, que eram os mais próximos, que a gente era vizinhos. Quer falar um pouquinho aí? Quem que era o mais brincalhão dos meninos que o senhor conheceu? Acho que a gente tinha mais intimidade de brincar, era eu e o Vitório. A gente era da mesma idade e acho que era dos meus primos, era o que a gente tinha mais afinidade, era eu com o Vitório, que ele já morreu. Inclusive Eronildo também já morreu. O senhor lembra de algum fato assim engraçado que aconteceu nesse período da sua infância com esses meninos todos? Não sei, às vezes aconteceram, mas às vezes... Uma malinesa, por exemplo. Malinesa sempre acontecia, né? Quem era o mais malino? Rapaz, não dá nem para dizer quem era, né? Uma malinesa que eu aprontei, eu botei fogo numa moita de quiabento e queimou um bocado de cerca de filó e eu cheguei em casa, eu tomei uma surra. A mãe me deu uma surra por causa dessa malinesa que eu fiz. E quando meu pai chegou, ela nem contou, porque aí seria duas surras. Ela tinha dado uma e meu pai podia dar outra. Como que seus pais eram? Meus pais, eu tenho muito orgulho deles, né? Eram muito bons. Deu exemplo de vida pra gente. Eu nunca vou esquecer do exemplo que eles deixaram para os filhos. O que você mais gostava no seu pai? Não sei, eu sempre digo que meu pai ele era muito carinhoso com os filhos. Às vezes tinha os momentos que ele ignorava algumas coisas, mas como a gente fala que como é que fala, os Pereiras são ignorantes e brutos, mas meu pai era muito bom. Eu não queixo dele sobre a ruindade com a gente, sei lá. E sua mãe? Ixi, minha mãe era uma santa. Por quê? Fala aí. Não, porque, sei lá, ela era carinhosa demais com os filhos, né? Principalmente comigo, não sei se é porque eu era o filho mais velho, mas para todos os filhos ela é muito boa. Como que era a rotina assim de vocês na semana? O que vocês faziam durante a semana? Na semana, a gente trabalhava na roça, mas a gente tinha muitas regalias
Clemência ainda fala que pai deixava a gente muito à vontade, e na verdade meu pai nunca forçou a gente em serviço de roça. A gente ia para a roça porque a gente sabia que tinha que ir, mas ele não forçava a gente a trabalhar assim, forçado na roça, não. Também não tive, uma coisa que eu não tive foi escolaridade no início. Eu comecei a estudar com 14 anos e estudei muito pouco tempo, né, naquela época. Eu não sei se... O povo falava que eu era muito inteligente, inclusive a minha nora, a mulher de Adriano, a Nina, ela fala assim, mas seu neguinho, se ele tivesse mais um grau de estudo, ele era doutor. Né? Assim, brincando comigo, né? E por que vocês não estudaram? Naquela época não tinha assim... Era muito pouca as escolas e os pais não tinham interesse dos filhos. Tinham muitos pais que a escola era a roça. Vamos dizer, Clemência falou aí que a caneta que o pai dela deu para ela primeiro foi uma enxada. E, na verdade, era assim mesmo. Os pais forçavam muito os filhos a trabalhar na roça e o estudo ficava à parte. Ok, então você foi ficando mais rapaz e já conhecia que era primos, né? Uhum. Como é que foi, assim, esse processo aí? Vocês namorarem, se casarem, como é que foi? Isso foi coisa que aconteceu de momento, né? Eu tive algumas namoradas antes e depois a gente se aproximou e começou a namorar e casamos. Temos 45 anos de casados e durante este tempo todo a gente temos altos e baixos, tem problemas, tem sim, que todo casamento tem. Mas a gente supera, né? Temos 4 filhos que a gente é o orgulho da gente. No caso, Jano Clécio, vulgo Clecinho ou Clécio, Adriano, vulgo Dri, Marilã e Elane, vulgo Lane. Okay. É o orgulho da gente, volto a repetir. Então, depois que vocês se casaram, vocês foram morar? Sempre moramos aqui. Vocês construíram casa? Não. Como foi? Essa casa aqui, pela bondade do meu pai, essa casa ele comprou de Tio Belo. Quem foi Tio Belo construiu ela. Ele comprou e deu pra gente. E a gente ampliou mais alguns cômodos, mas foi o meu pai que deu essa casa aqui pra gente. E seus avós? Quem eram seus avós? Meus avós eram Etelvino e Januário de Oliveira Moitinho e Etelvino Pereira. Você conheceu eles? Sim. Todos eles? Todos eles. E minha avó era Maria Bittencourt e a outra avó era Maria Vitória, que eu não conheci. Quando ela morreu, a minha mãe não era nem casada. Qual a lembrança que você tem assim dos seus avós? Muito boa. Minha avó, Maria Bittencourt, era uma velhinha muito boa. Tratava muito bem os netos. E meu avô Telvino era aquele jeito de Pereira, como diz, mas era uma pessoa muito, muito carinhosa também. E Padre Januário nem se diz, porque não sei se é porque eu peguei o nome dele, e foi meu padrinho de batismo, tinha uma grande consideração por mim e eu por ele.
Vamos tentar lembrar um pouquinho sobre a família de Pai Mero e Mãe Lió. Como é que era assim quando eles moravam aqui? Qual que era a vida deles? Tinha muito contato com eles? Como Sim, era? sim. Falar em família de Seu Homero, eu queria dizer, quando eu volto a dizer de meus dias de estudo, que foi muito pouco, mas meu professor que eu aprendi o que eu sei com ele foi Virgílio, que é Tuta, né? Tutinho de Seu Homero. E para mim ou para a comunidade aqui, era uma das famílias mais unidas aqui, que tinha aqui no Bomba, era a família de Seu Homero. Sempre era falada, você sabe por quê? Porque eles eram várias famílias que moravam em um pedaço de terra que talvez podia ser que daria para uma família só morar, e eles moravam todos, e eram todos unidos e ninguém brigavam. Então era uma família referência, a família de Seu Homero aqui no Bomba, e como Clemência já disse antes, quando foi a família que fundou a comunidade aqui local da igreja, que quando se fala em comunidade, tem duas comunidades. Tem a comunidade local, que é a comunidade geral, e a comunidade religiosa, que é da igreja. Foi eles os fundadores da comunidade da igreja. As suas memórias assim de quando eles resolveram ir para Caraíbas, como foi? E foi difícil porque quando surgiu a ideia deles irem para Caraíbas, Vigílio era o coordenador da comunidade. E a família toda, Guió, tia Joana, Lia, todas essas pessoas ajudavam na coordenação. Umas eram catequistas, outras eram coordenadoras de batismo, de casamento. E quando foi para eles saírem, eles jogou esta empreitada para mim e Edson, meu cunhado, né? Para a gente ficar na coordenação da comunidade. Quer deixar uma mensagem para a família? A mensagem que eu deixo para a minha família é que, para que eles, principalmente os meus filhos, continuem sempre na vida que eles têm vivido até hoje, sobre o exemplo deu e da mãe deles, e que continue sempre nessa rotina de vida que eles vivem até hoje.